Ele é de Benjamin Constant, lá no Alto Solimões. É engenheiro agrônomo com mestrado em agricultura e sustentabilidade na Amazônia. E também é advogado, com especialização em direito público pela UEA. É ex-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Amazonas. Em 2019, assumiu a Secretaria de Estado de Produção Rural, pasta responsável pela execução de políticas públicas voltadas ao setor agropecuário, pesqueiro, agrícola e de abastecimento. Petrúcio Magalhães Júnior, seja muito bem-vindo ao Real Time. Um prazer recebê-lo. A casa é sua. Olá, Caio. Olá a todos que nos acompanham. É muito bom voltar aqui ao Real Time, né, para falar com você que está nos acompanhando. Secretário, não dá para fugir de um tema ao observar, ao ter esse bate-papo com o senhor, que foi em 2021 uma cheia a maior do século. Aí já veio um período de pandemia lá atrás, agora em 2022 uma cheia também de grandes proporções. Quem produz, quem está lá na ponta, aqui no interior do estado, foi atingido em cheio nisso daí. Me perdoe o trocadilho até. Qual foi o papel da CEPRO para diminuir ou tentar viabilizar a vida desses agricultores, dessa pessoa que está lá no campo? Verdade, Caio. Você traz aí a questão da grande cheia, da maior cheia da nossa história, mas também tivemos uma pandemia, né, que foi uma pandemia que atingiu toda a humanidade, e isso afetou a vida do nosso povo, principalmente quem está na zona rural, que tem mais dificuldades de chegar à cidade, sofreu bastante. E o governo do estado não mediu esforços para socorrer essas populações tradicionais, o ribeirinho, na zona rural, o produtor rural, que além de sofrer com a pandemia, teve um sofrimento muito grande com a maior cheia. Talvez quem esteja nas cidades, na terra firme, né, nesse bioma, não entenda e não consiga compreender a dor e o sofrimento de quem está na zona rural, no bioma de várzea. E não faltou apoio do nosso governo, né? O governador Wilson Lima colocou toda a estrutura do governo, não é só a CEPRO, quero colocar isso, a Defesa Civil, né, as secretarias de assistência social. Houve uma integração muito forte para atender essas populações. Mas nós fizemos um trabalho de garantir a esse pequeno agricultor que teve prejuízo, por exemplo, a anistia das suas dívidas junto aos agentes financeiros. Né? Isso foi muito importante, isso foi votado na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador Wilson, garantindo para esses pequenos agricultores que perderam tudo com a cheia, que eles não tivessem ainda que pagar os financiamentos que fizeram para a produção. Também compramos daqueles produtores que ainda tinham produção para garantir uma renda para esses pequenos agricultores familiares. Aliás, nunca se comprou tanto da agricultura familiar como nós compramos, Caio. E isso são números, a gente pode falar do PAB, por exemplo, mais de 20 milhões que foram investidos no nosso governo para a compra dos agricultores com doação simultânea para pessoas em vulnerabilidade social. E esses programas todos foram importantes, além da doação. PAB é o Alimenta Brasil. É o Alimenta Brasil, o antigo PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. A gente teve, inclusive, destaque, né, e graças a esse trabalho que foi feito no governo de compra, né, de execução do planejamento do nosso governo, a gente conseguiu um orçamento para 2022. Poucos estados, aliás, me parece que só Amazonas e Ceará que vão ter orçamento para a compra da agricultura familiar neste ano. Então, esses programas certamente ajudaram bastante. Além das cestas para os pescadores, né, você que é pescador sabe um esforço. Só a CEPRO, já que a pergunta foi direcionada para a CEPRO, mas as demais secretarias todas atuaram efetivamente com doações. Para os pescadores, foram mais de 60 mil cestas básicas, né, colocadas à disposição das colônias de pescadores, associações de pescadores, né, para socorrer esse pescador que também é agricultor, que também é extrativista, né? Então, esses pescadores foram atendidos pelo governo naquele momento mais difícil. Mas a CEPRO também, continuando no assunto alimentação e de alimento, a CEPRO também tem um programa
que é para combater o desperdício. A que pé está esse programa? Quais são os números dele? Esse é um programa que eu considero um dos mais importantes do governo Wilson Lima, do nosso governo, porque o nosso planejamento do programa Agroamazonas, ele foi concebido olhando e dialogando com os 17 ODS. O que é o ODS para quem está nos acompanhando, Caio? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do mundo, né? Estabelecidos pela ONU na Agenda 2020 e 2030. Nós teremos, Caio, até 2050, uma projeção de crescimento de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. E essa previsão, que é dada por organismos internacionais, mostram que, pela primeira vez, há um risco de desabastecimento de alimentos. E o Brasil tem uma vocação, Caio. A vocação desse país é a produção de alimentos. Isso ninguém tira do Brasil. Isso está no DNA do povo brasileiro. O Brasil era um país, no século passado, importador de alimentos e passou a ser uma referência mundial de agroprodutos sustentáveis. E aí a gente tem um paradigma. Além da fome, da pobreza, a gente tem um grande desperdício de alimentos. Quando nós estávamos no planejamento, participando com o governador Wilson Lima, nós tínhamos um dado que era um dado estarrecedor. 90 toneladas de alimento eram colocadas no lixo por semana, só na capital. Né? E era um dado, 90 toneladas de comida que vai para o lixo, que era um desperdício de alimento. A gente tem esse paradigma, né? Pessoas passando fome e desperdício de alimentos. Então, a ONU estabeleceu também, entre um dos objetivos, a redução do desperdício para minimizar o impacto da fome e da pobreza. Então, nós criamos um programa, que é o Programa de Redução do Desperdício. É um programa extraordinário, já foi, inclusive, obteve um reconhecimento internacional, a política pública aqui do nosso governo, tá? Onde a gente coloca à disposição, por meio da CEPRO, da Secretaria de Produção, uma equipe de trabalho que vai às principais feiras de Manaus, faz um trabalho educativo com os feirantes e aquela fruta, aquela verdura que está amadurecida, que o consumidor que vai lá comprar não escolhe aquela, pega a que está melhor e vai ficando aquela para um segundo plano. Ao invés daquela fruta ir para o lixo, né, ou para outra alimentação, ele é recolhido pela nossa equipe de trabalho, esse alimento é levado para o Mesa Brasil, e eu quero aqui fazer o agradecimento à FEComércio, ao doutor Aderson Frota, toda a equipe do comércio, porque lá é feito a triagem e a preparação desse alimento, que ele está apto ao consumo, mas que estava precisando apenas de uma limpeza, de uma seleção, né, de uma triagem, e esse alimento, Caio, ele é colocado para as entidades socioassistenciais ligadas a SES, Sejusc e Fundo de Promoção Social. Eu tenho aqui os dados, são dados impressionantes. No nosso governo, com a estrutura que a gente colocou de caminhões, de pessoal, nós já colocamos alimento que ia para o lixo, alimento, repito, que está apto ao consumo humano, beneficiando milhares de pessoas em vulnerabilidade, mais de 500 toneladas de alimento. Portanto, é um programa de grande alcance social, né, onde a Secretaria de Produção vai até o feirante, conscientiza ele da importância do programa. E olha, eu quero agradecer a você, feirante, das nossas feiras de Manaus, uma parceria, né? que é uma parceria, né? Graças a essa sensibilidade de vocês, a gente está conseguindo alimentar pessoas que estavam passando fome na nossa cidade. Vocês lançaram também o Plano Safra, que era para colocar ali ao agricultor, ao produtor rural, uma possibilidade de crescer. E o resultado, qual foi? É verdade, Caio. E assim, só voltando, aquele alimento que também não vai para o consumo humano, a gente está fazendo um trabalho para fazer compostagem, né, para aproveitamento em um trabalho que a gente está começando de agricultura urbana. Então, aquele alimento ele é usado em compostagem. Nós temos engenheiros agrônomos. Quero aqui agradecer a todos os técnicos da nossa secretaria, porque ninguém faz nada só. Isso é um trabalho
conjunto, né, com uma equipe muito competente que a gente tem lá no IDAM, na ADAF, na ADS, na CEPRO. E aí esses técnicos pegam esse resto de alimentos, utilizam com outros elementos e fazem adubos orgânicos que estão indo para a agricultura urbana para fazer uma alimentação saudável, sem agrotóxico, direto com os estudantes da rede pública da nossa SEDUC. Então é um trabalho formidável, né? Que é a redução de desperdício com a agricultura urbana, usando compostagem de alimentos que não servem para o consumo, mas servem para a compostagem. E aí, de fato, a gente criou, né, no nosso governo, dentro do âmbito do programa Agroamazonas, a gente criou o Plano Safra. O Brasil todo tem Plano Safra, o Amazonas não tinha um Plano Safra, né? Então, nós criamos um Plano Safra bianual. Neste Plano Safra de 2021-2022, o nosso governo, o nosso governador Wilson Lima, destinou um orçamento recorde. São mais de R$1 bilhão para investir no setor primário, né, no agro sustentável, para que a gente possa ter a complementação do modelo Zona Franca de Manaus com a interiorização do desenvolvimento. É preciso gerar emprego e renda no interior, oportunidade para quem está no interior, e o setor primário é um setor que responde, que gera emprego, né? Então quem está no interior, que acompanha o Real Time, sabe que falta para o jovem oportunidade. E muitas vezes esse jovem quer vir para a capital em busca de um emprego porque lá não tem uma oportunidade de emprego. Então, a gente tem muitas cadeias produtivas, muito agroproduto. É só entender a vocação econômica de cada região, né? E cada um tem uma vocação já, que não fomos nós que criamos. Por exemplo, quando a gente fala em leite, você vem a que região do nosso estado? Altazes. Inclusive, festa do leite na próxima, né? Agora está próximo. Então, assim, quando a gente fala em abacaxi, o abacaxi mais doce do mundo, quem é amazonense sabe que é aqui em Itacoatiara, região de Novo Remanso, e a gente resgatou aí, nós vamos falar sobre isso, a feira aqui que há 6 anos não acontecia, Expoagro, mas nós resgatamos também a festa do leite, que há 3 anos não acontecia em Altazes, a Expopim, que há 5 anos não acontecia em Parintins, a exposição de bubalinos, que há 27 anos não acontecia lá no Baixo Amazonas. Portanto, assim, isso tudo enfrentando ainda uma pandemia, né? O senhor se arriscaria em dizer que foi o governo que mais investiu? Sem dúvida, nós temos números para mostrar, Caio. A gente tem, quando nós assumimos o governo, em 2019, nós tínhamos um orçamento para o sistema CEPRO de R$90 milhões. Já no primeiro ano a gente chegou a mais de 200 milhões e hoje o orçamento passa de R$300 milhões. Né? Um crescimento assim de 3 vezes o que era investido no setor primário. E é dessa forma que o governador Wilson Lima tem defendido, né, de que é preciso dar condições para que o produtor rural, para que quem está na zona rural, quem está no interior, ele possa ter acesso ao pró-mecanização, ao pró-calcário, ao programa para a piscicultura, né, a todo o atendimento, né, de tecnologias que o piscicultor precisa e, acima de tudo, a garantia da compra da produção. A gente tem uma logística muito complexa. Então, como é que a gente, dentro do nosso plano Agro-Amazonas, a gente previu? Vamos comprar da agricultura familiar, vamos comprar desse produtor. E aí, para estimular a piscicultura, era preciso comprar esse peixe. E aí a gente criou um programa inédito, que é o Peixe no Prato. E a gente conseguiu comprar do piscicultor, do pescador, peixe que nunca tinha sido comprado pelos governos. Isso deu um estímulo muito grande. Hoje você conversa com o piscicultor, embora ele esteja pagando uma ração cara, que os insumos todos, que é uma realidade macroeconômica, né, de combustível, de alta de todos os preços. Das commodities envolvidas na produção. Exato. Mas você conversa com ele, ele diz, poxa, mas eu tenho para quem vender. Se eu não tiver no mercado, que geralmente compra, mercado de peixe, nós somos o estado que mais consome peixe no Brasil, isso são dados oficiais, a gente tem um governo que compra e paga acima do mercado. A gente estava pagando no Ruelo, né, que é aquele peixe, o tambaqui acima de 2 quilos, a gente estava pagando R$ 12,90. E a gente, além de comprar esse peixe, a gente estava fazendo doação também para aquelas pessoas que estavam passando fome, somando-se ao programa de redução de desperdício do PA. Então isso fez uma diferença muito grande. É um impacto social, né? Um impacto social muito favorável. Além do nosso restaurante popular,
né, do prato cheio, a gente tem o peixe no prato, a gente tem o prato cheio, que também garantia aí o alimento de R$1 dos restaurantes no interior, na capital. Isso fez uma grande diferença. É isso mesmo. O senhor começou a falar da Expo Agro. Eu não vou deixar o senhor sair daqui sem dar uma boa declaração para a gente com relação à Expo Agro. Vai acontecer esse ano e tem mais uma notícia boa. Já tem um parque de exposição recuperado, pronto? Exato, Caio. Eu tenho aqui eu tenho algumas ações como essa do redução do desperdício que nos enche muito assim, né, de satisfação de ter participado, né, momentos difíceis que a gente viveu com a pandemia, com a cheia, mas recuperar o parque de exposições depois de ter perdido o parque por uma ação nobre, que era o Hospital Delfina Aziz, mas assim, a gente ficou refém, né? Você imagina um estado como São Paulo não realizar AgriShow durante 6 anos, a Expozebu não acontecer 6 anos, estava estagnado o setor, né? A Exporinter lá do Rio Grande do Sul, ficar 6 anos sem acontecer, isso ninguém aceitaria, o produtor não aceitaria. E aqui o nosso produtor também não estava aceitando. E esse era um compromisso nosso, de resgatar a Expo Agro, de resgatar as feiras e devolver o parque de exposição. Então, assim, sem dúvida nenhuma, esse é um grande legado que está sendo colocado à disposição. São 18 milhões de reais sendo investido, e eu vou falar para você, nos parques mais modernos do Brasil. Tá? Nós estamos fazendo um projeto, executando um projeto moderno, com estruturas que não são pesadas. A gente está colocando um parque multiuso que não vai servir somente para a Expo Agro, ela vai servir para os grandes eventos do estado do Amazonas, para grandes eventos, ali na BR-174, quilômetro 2. Eu estive fazendo a vistoria lá com o governador Wilson e com o Carlos Henrique, que é o secretário de Infraestrutura. A gente se enche realmente de satisfação de ver as máquinas trabalhando naquilo que lá na frente vai se transformar num grande centro de eventos, tá? Que vai poder atender o pequeno produtor para acessar capacitações, para ele trocar experiência, para ele dizer, não faz assim não, porque tu vai errar, eu fiz assado e deu certo, né? A gente precisava disso. Era um dos poucos estados no Brasil que não tinha um parque de exposições. Sem contar com a geração de renda, de grana ali dentro. Sem dúvida, porque como eu falei, a Expo Agro é um evento anual, já estamos na 44ª edição, portanto são 44 anos. Se fôssemos contabilizar os 6 que ficaram parados, a gente estava fazendo 50 anos de existência da maior feira, da maior vitrine. Eu tenho certeza que você se lembra da primeira vez que foi, assim como eu, como criança, levado pelos pais. Tem todo um envolvimento por trás daquele parque. Faz uma conexão entre o urbano e o rural. Como eu falei, o Brasil tem uma vocação para a produção de alimentos. E essa conexão da criança com a área rural, com os animais, isso faz muito bem para a família, né? Então, a Expo Agro, quando nós resgatamos, as famílias disseram, poxa, eu só me lembro quando eu ia com meu pai, isso que você falou, né? Eu só me lembro de ter ido criança lá e ficou parado e tal, e vocês resgataram isso. É uma festa maravilhosa e a gente já quer convidar você, que aí em primeira mão, tá? É isso que eu ia lhe perguntar. Nós vamos fazê-la. Olha, mesmo com a pandemia, a gente disse, não, nós não vamos deixar de realizar a Expo Agro. O agro não parou, e aí eu quero mandar um abraço a todos os produtores, porque eles que são realmente os grandes... Força motriz. É a força motriz desse país, né? É o produtor rural, é o agricultor, é o pescador, é o piscicultor. Então, a você, muito obrigado, porque vocês não pararam durante a pandemia, botando alimento na mesa do cidadão, e a gente realizou a Expo Agro 100% digital. Olha, foi um trabalho da nossa equipe, assim, sensacional. Mais de 60 milhões em negócios realizados, mesmo dentro de casa, com tecnologia. A gente tem um canal hoje muito forte no YouTube, né, que é o Agro Amazonas. Você entra lá, você tem vários cursos hoje, palestras, o evento todo voltado para o produtor, que naquele momento não podia, para a população, não podia ir para um parque porque tinha os decretos que proibiam eventos de grande porte.
né? Mas nós realizamos mesmo e assim. televisionado, né? Televisionados, em canais exclusivos, né? Enfim, foi um sucesso total. E a gente agora, graças a Deus, estamos superando aí essa pandemia. Vamos fazer uma das maiores feiras da nossa história. Vamos fazer uma grande, ainda não no local definitivo, porque as máquinas estão lá trabalhando, mas a gente vai fazê-la lá no Cartódromo de Manaus, ali ao lado, onde foi o ano passado, ali ao lado do samba, ali no corredor do samba, da Avenida do Samba, na Vila Olímpica, na Vila Olímpica, que é o Cartódromo, ali bem ao lado daquelas avenidas. É um lugar muito central, exato, muito centralizado, com fácil acesso para a população. E a gente vai ter lá exposições de animais, vamos ter eventos de formação, de capacitação, dias de campo para o produtor, acesso à tecnologia, crédito rural para o produtor e, acima de tudo, a diversão, né? Porque a feira, a gente quis resgatar mais feira, menos festa, mas a festa é importante. A gente vai ter um festival de artistas locais, tá? Valorizando a prata da casa. Vamos ter vários artistas locais tocando durante toda a semana. Vão ser 8 dias de feira. Então, praça da alimentação, com o nosso tradicional churrasco, com queijo, né, com a tapioca, com os nossos produtos regionais sendo colocados à disposição da população. Então, a gente quer fazer uma grande feira. Que dia? De 28 de agosto ao dia 4 de setembro, serão 8 dias de feira. A gente vai estar lá esperando vocês todos, Caio. Você não pode me perder, porque você é um apaixonado pelo setor primário. Sou mesmo. Sei disso. E eu sei que a gente vai fazer uma grande cobertura desse evento. Vai sim. Bom, para a gente finalizar, secretário, não menos importante, mas para a gente fechar com chave de ouro, uma informação que vem da CEPRO, que é em relação ao SOS Vicinais. Não dá para produzir, em especial no Amazonas, que muitas estradas estão em região de várzea, estão em regiões até de pântano ali que você, uma hora ou outra, está precisando recuperar. Qual é a realidade hoje desses ramais? Quanto foi investido até agora? Pois é, então, a gente, quando estávamos ainda em 2018, avaliando, elaborando esse projeto, a gente ouvia que é a principal demanda, né, do nosso produtor rural. Infelizmente, os ramais estavam abandonados. Nós fizemos um levantamento, são 11 mil quilômetros de ramais. É impossível você recuperar todos os ramais. E aí a gente criou um programa inédito, né? A área da engenharia da Secretaria de Produção, ela tinha sido desativada. A competência para a recuperação de ramais é da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura. Nós fizemos uma integração, né, a nossa engenharia com a engenharia da CEINFRA. A CEINFRA manteve o trabalho de recuperação e pavimentação dos ramais. Nunca se pavimentou tantos ramais como o nosso governo tem pavimentado em todo o estado do Amazonas, e ficou com a incumbência da Secretaria de Produção recuperar pontos críticos. E aí nós criamos o SOS Vicinais. Então, assim, a gente trabalha naquela ladeira que impede do ônibus da escola levar as crianças para a escola, o produtor de escoar seu produto. E aí eu quero passar números, né? Porque a gente precisa mostrar e trazer a informação. Além da pandemia, a gente teve a maior cheia e 2 invernos muito fortes. Isso é uma questão climática. E por mais recursos que você tenha, por melhores equipamentos que você tenha, com chuva você não recupera ramal, né? Porque, pelo contrário, você pode piorar as condições dos ramais. Então, nós tivemos essa dificuldade também. Mas a gente está agora no momento de verão, já estamos com as máquinas retornando para aqueles ramais que nós iniciamos e tivemos que parar por conta do inverno rigoroso. O inverno amazônico é o inverno chuvoso, né? Aqui, e aí, na verdade, é o período mais chuvoso e o período menos chuvoso. São as 2 estações. Exatamente. Então, eu quero passar aqui, 2020, né, 19 e 20, a gente recuperou 55 trechos, né, críticos, que dá em torno de 40 quilômetros de ramais e vicinais que encontravam-se em situação crítica, né, beneficiando aí 542 famílias de produtores rurais. O investimento foi da ordem de R$ 2 milhões.
Em 2021, o SOS continuou recuperando trechos de ramais e a gente trabalhou com investimento de 9 milhões de ramais e 240 pontos críticos. 240 tá? pontos críticos. Pontos críticos que foram recuperados. Né? Em 2022, o SOS ele tem um orçamento de 19 milhões de reais, tá? Na recuperação de pontos críticos e estradas vicinais, atendendo 29 municípios. Então a gente tem aí uma abrangência de 29 municípios, beneficiando cerca de 15 mil famílias que encontram-se na zona rural. Né? Portanto, o investimento aí para o escoamento é da ordem de, deste ano agora, que a gente está em execução, né? Está em licitação, 10 milhões, que se somam aos 19, portanto, vamos chegar aí a quase 30 milhões de reais nesse período. Isso Secretaria de Produção Rural. Para pontos críticos, né? Aquela costela de vaca que quebra com o amortecedor do carro do produtor, é aquele trecho que inunda e que precisa de uma drenagem, de uma limpeza. Então, a gente está retornando com força total agora no verão o nosso SOS. Nós temos 3 frentes de trabalho, né, já prontas, e vamos entrar com novas frentes de trabalho. Nós temos em Humaitá, sul do estado, nós temos em Manacapuru e temos uma aqui na região metropolitana. Então, tudo isso faz com que o produtor se fixe na zona rural e garanta a produção de alimentos para quem está na cidade, na área urbana, reduzindo aí esse êxodo rural. Então, esse é um trabalho, né? Para isso, é importante colocar isso, Caio. Nosso governo chamou os concursados do IDAM e da DAF. Só do IDAM, esse é mais um legado que vai ficar para o estado do Amazonas. Estava parado, era um assunto que não era tocado, né? Quem está no interior sabe que só tinha 30 escritórios, tinha somente um técnico, 2 técnicos. Né? Eu estive agora, semana passada, no Iranduba e ouvi um depoimento que eu fiquei muito feliz. Né? Aqui tínhamos 5 técnicos, secretário, né? No início do governo, e hoje nós temos 15 técnicos no escritório do Iranduba. 3 vezes mais. Hoje, esse técnico ele é importante porque ele é sinônimo de elaboração de projetos, ele é sinônimo de mais crédito rural. E eu digo o seguinte, se a gente conseguir fazer com que esse crédito rural chegue ao pequeno produtor que quer investir na piscicultura, numa produção de aves, né, numa horta, se ele tem esse apoio, ele vai melhorar de vida. Né? Então, para isso, era preciso melhorar as condições e termos técnicos para dar assistência técnica. Mão de obra. Na DAF foram mais 217 técnicos para melhorar a sanidade. Graças a isso, a gente tem hoje, no sul do estado, uma zona livre de febre aftosa, sem vacinação, com reconhecimento internacional. Isso foi concedido no ano passado. Isso é uma conquista muito importante. Você que não entende, a sanidade animal ela é importantíssima, porque é uma questão de saúde pública. Você não pode comer uma carne contaminada que vai prejudicar a tua saúde. Então, você garantir que aquela carne, que aquele boi, ele é um boi que respeita a questão ambiental, que ele é sustentável, que ele tem sanidade animal, ele é fundamental porque é uma questão de saúde pública. Né? Em especial nesse momento que o dólar subiu e a carne brasileira foi muito requerida lá fora, e a gente sabe que somos um dos maiores produtores de proteína animal, isso que o senhor está falando é a exigência nos outros países que compram da gente. Isso tem que ter. Exatamente. São regras internacionais do mercado internacional. Então, hoje nós temos nesse sul do estado, né, nós estamos na elite da pecuária nacional e o Brasil, repito, é o maior exportador de carne do mundo. Né? Então, assim, são conquistas históricas para o setor primário, nunca se investiu tanto no setor. É óbvio que eu quero deixar isso muito claro como mensagem de que é perfeitamente possível, Caio. Tem muita gente que não acredita no setor primário. Tem muita gente que acha que aqui não tem viabilidade para a produção de alimentos. E aí eu quero dizer que é perfeitamente possível a gente conciliar a produção de alimentos sustentáveis, agroprodutos sustentáveis, com as nossas florestas em áreas degradadas, em áreas improdutivas. Embora a gente tenha preservado
97% da nossa floresta, a gente tem uma dimensão continental. Esses 3%, se nós trabalharmos com tecnologias, e a gente tem tecnologias para isso, a gente tem condições de produzir alimento para a nossa população e para exportar produtos, agroprodutos sustentáveis que são desejados pelo mundo. E gerar emprego, renda e melhorar esse DH tão negativo que a gente tem no interior e na capital. Então, assim, é possível isso. Eu posso te dar alguns exemplos. A nossa pecuária, eu vou pegar esse exemplo porque é a atividade produtiva que mais é causadora, né, e acusada de degradar a floresta. Nós temos o sistema de produção, de integração lavoura-pecuária-floresta, que esse programa ele teve uma conquista internacional de neutralização de carbono. Né? Então o Brasil é referência nessa tecnologia de produção do boi verde, que pega, cria a lavoura de pastagem em pastejo rotacionado e coloca espécies florestais que vão garantir a neutralização do carbono e ao mesmo tempo do metano e ao mesmo tempo garantir todo um conforto animal, índices produtivos favoráveis e competitivos. Então o Brasil é referência. A gente tem também aqui na Amazônia, e aí eu quero fazer essa referência a um trabalho de pesquisa lá no Pará, que são os sistemas agro-silvio-pastoril, onde você coloca também no pastejo rotacionado espécies florestais, espécies leguminosas, que conservam o solo, que faz a translocação de nutrientes, fixa nitrogênio no solo, recupera o solo degradado e, ao mesmo tempo, faz toda essa ciclagem de nutrientes com um animal saudável, um animal com conforto, todo o conforto ambiental, né, com altos índices produtivos e que podem gerar emprego e renda no interior. Portanto, eu estou pegando esse único sistema porque ele é o mais acusado de degradar a Amazônia, mas eu quero dizer assim, é possível a gente introduzir tecnologia, mecanizar nossas áreas que já estão improdutivas e degradadas, transformá-las em sistemas agroflorestais, né, utilizando aí espécies florestais com espécies frutíferas da Amazônia, com uma reserva legal ao fundo, né, que garanta o código florestal, agregando o máximo de valor possível, né, nesse produto, seja o cacau, seja a pitaia. E eu vinha falando sobre a pitaia, que é uma cultura da América Central, que tem um mercado americano gigantesco e que ela é típica de climas quente e úmido e se adaptou muito bem aqui à nossa região. Então você pode, em pequenas áreas, produzir pitaia com altos índices produtivos, de grande qualidade, gerando emprego, renda e colocando no mercado aqui perto de nós, né, que é o mercado americano, o mercado canadense, enfim. Então a gente tem N oportunidades, Caio. Eu tive a oportunidade, dada por Deus e pelo nosso governador Wilson, de ser secretário, né, ter uma formação aqui no estado e de conhecer, só faltam 4 municípios, de praticamente 58 municípios, todas as calhas de rios, e eu vejo o quanto a gente tem oportunidades, né, o quanto a gente tem riquezas e a gente não está sabendo aproveitá-la em favor do nosso povo. Não adianta a gente ter um ativo, como eu vi um artigo recente de um especialista falando que foi incluído nos ativos, né, do Estado a reserva florestal que nós temos, se essa reserva não traduz em qualidade de vida para a população. Né? Não há sentido nisso, de você ter essa equação que a gente vê todos os anos. Aumenta desmatamento na Amazônia, aumenta a pobreza na Amazônia. Alguma coisa está errado nisso. A gente desmata e desmata muito mal. E desmata mal porque isso não se reverte em benefício para a população que mora nessa região. E aí eu tive a oportunidade, de, como eu falei, de conversar com agricultor indígena, de conversar com agricultor ribeirinho de bioma de várzea, de conversar com pequeno agricultor familiar, de médio produtor. E o que esses povos da Amazônia querem? Se você conversar e tivesse a oportunidade que eu tive, ele quer estrada para escoar a produção, ele quer escola para a sua família,
ele quer ter direito a uma saúde, ele quer ter acesso à comunicação, ele quer poder, o jovem que está na zona rural sonha em poder se conectar com o mundo, né, e poder permanecer e fixar e melhorar sua qualidade de vida onde ele está, porque é o meio social que ele nasceu. Ele não quer sair da sua região, ele quer ficar lá no seu município, porque lá está a mãe dele, está o avô, está os primos, os tios, mas as circunstâncias o fazem, né, ter que sair de lá para melhorar a vida da sua família. Então, essa é o programa Agroamazônia, o Plano Safra, que visa interiorizar o desenvolvimento econômico. Perfeito. E olha que a gente nem falou da produção leiteira aqui da região, que é uma das melhores, né? Uma das melhores está ali em região de Balbina, temos também no sul do Amazonas, lá em Matupi. Ou seja, a gente tem muita vocação aí para falar sobre o assunto. Muita riqueza, né? Muita riqueza. Petrúcio Magalhães Júnior, muito obrigado por estar aqui no Real Time 1. Agradeço mesmo a disponibilidade na agenda para ter vindo bater esse papo e falar do setor primário, que é algo, já está declarado que é algo importantíssimo, que o mundo olha para a gente como produtor de alimento e a gente precisa valorizar isso de cada vez melhor. Obrigado, Caio. Obrigado pelo espaço. Obrigado a você que nos acompanhou. E dizer o seguinte, nós temos uma responsabilidade, nós temos um bioma amazônico exuberante, rico. A gente tem todas as condições de conservar essa nossa sociobiodiversidade e agregar o máximo possível de valor aos nossos agroprodutos sustentáveis para garantir segurança alimentar e nutricional para a humanidade. O mundo vai passar para os próximos anos nesse crescimento que eu falei e numa necessidade de consumir alimentos para garantir a vida. A gente vive sem o celular, a gente vive sem um eletrodoméstico, mas a gente não vive sem o alimento. E é possível, perfeitamente possível, conciliar produção de agroprodutos sustentáveis na Amazônia e a nossa conservação dos recursos naturais. Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos concedem nessa entrevista. Agradeço mesmo. E agradeço a você, internauta, também. Muito obrigado por ter acompanhado essa entrevista até aqui. Curta, deixe seu like, comente também e se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Eu conversei hoje com Petrúcio Magalhães Júnior, ele que é secretário do Sistema CEPRO aqui no Amazonas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.